Paz do Senhor Jesus. Também nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelos canais da ADEF, recebam nossa saudação de paz. É um prazer sempre voltar aqui, celebrar a Deus com vocês e ser contagiado pelo entusiasmo, pela alegria que vocês sempre têm. Bem, quero tomar 2 versículos no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma expressão que tomo do versículo 15 é esta que diz: o tempo está cumprido. Isso nos ensina que devemos nos apressar nessa tarefa de fazer missões no mundo inteiro. Eu trago alguns dados preocupantes. O primeiro não preocupa tanto, senão a última informação. Hoje, segundo estatísticas no início de 2023, o planeta conta com cerca de 8 bilhões de habitantes, um pouco mais de 8 bilhões de habitantes. E estes 8 bilhões estão distribuídos em 24 povos. Esses 24 mil povos. E estes 24 mil povos estão distribuídos, entre 252 nações, ou nações políticas, que têm um regime de governo, têm uma estrutura de governo. Agora, irmãos, destes 24 mil povos, apenas 8 mil, ou melhor, nós temos 8 mil povos que não foram alcançados, o que nos dá um total de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Bem, um outro dado preocupante a respeito de missões, de acordo com o Centro para o Estudo do Cristianismo Global, é uma organização situada lá nos Estados Unidos, Center for the Study of Global Christianity. Nós temos 90,1% dos missionários estão concentrados no mundo cristão. 90,1% dos missionários estão concentrados no mundo cristão. É claro que aqui se inclui as nações nominalmente cristãs, que não têm um compromisso com o Evangelho como nós, os pentecostais, temos. Temos no mundo cerca de 8,1% de missionários, que apenas esses 8,1% estão concentrados no mundo não cristão, porém evangelizado. 8,1% dos missionários do mundo estão concentrados no mundo não cristão, mas que boa parte já foi evangelizada. E ainda preocupante é que apenas 1% dos missionários no mundo é que está concentrado em nações não evangelizadas, apenas 1%. E a coisa se agrava ainda, apenas 2,7 missionários para cada 1 milhão de pessoas muçulmanas espalhadas pelo mundo. Isso deve mexer com os nossos brios, deve mexer com nossos sentimentos. Foi cantado aqui, que nós prestamos bem atenção.
nós precisamos ter uma percepção da grandeza da missão que nos foi confiada, precisamos ter uma percepção da grandeza da área que precisa ser alcançada por missões. Nós precisamos ter uma compreensão também da urgência. Afinal, o tempo está cumprido, disse o Senhor Jesus, o reino de Deus está próximo. Bom, estes dados que trouxe, e mais o que a Bíblia diz, nos leva ao seguinte raciocínio: a obra missionária é uma urgência. É claro que quando pensamos em missões, pensamos em muitas atividades no reino de Deus. Na igreja tem pessoas cuja missão é cuidar de crianças. Outras, a missão é cuidar de jovens e adolescentes. Outras é cuidarem da melhor idade, como se diz lá no Brasil, da terceira idade. Há também pessoas que têm missões evangelísticas voltadas para o mundo do crime. Isso é bem comum no Brasil. Tem missionários que atuam em prisões, em presídios públicos, outras nas bocas de fumo, como se diz lá, nos locais de venda de drogas e de consumo de drogas, entorpecentes. E cada um tem uma chamada diferente, mas o foco da missão é a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. E o Evangelho do Senhor Jesus, segundo Paulo disse na carta aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Repito, o Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui nós temos as características principais, ou melhor, as características que definem o verdadeiro Evangelho. Primeiro, o Evangelho tem no Senhor Jesus o seu centro. Nós falamos de Jesus, afinal foi Jesus que nos amou e veio ao mundo, tomou o nosso pecado, morreu a nossa morte, ressuscitou para que vivamos a vida dele. É o Senhor Jesus que nos liberta das garras do maligno, é o Senhor Jesus que nos reconstrói, que nos refaz, quem desfaz os estragos que o pecado fez em nós. É o Senhor Jesus quem sara as nossas enfermidades. É o Senhor Jesus quem perdoa todos os nossos pecados. É o Senhor Jesus quem nos reconcilia com Deus. É o Senhor Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. É o Senhor Jesus quem intercede por nós junto a Deus. É o Senhor Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão. É o Senhor Jesus que está preparando os céus para nós. E é o Senhor Jesus quem vai voltar outra vez para nos tirar daqui, nos levar para Ele, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Então o Evangelho tem no Senhor Jesus o seu centro, o seu conteúdo principal. Mas a outra característica, de acordo com o que Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 1, o Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus. Significa dizer que ele não opera segundo estratégias humanas, segundo recursos humanos, segundo métodos humanos. Às vezes nós temos uma série de estudos, seminários para todo gosto, com todos os conteúdos para nos ensinar a sermos obreiros, a sermos evangelistas, a sermos influentes. Mas o Evangelho do Senhor Jesus opera segundo o poder de Deus. Nós conhecemos pessoas simples, sem formação nenhuma, e que não tem muito recurso no uso da própria língua que fala, mas quando dizem 3 ou 4 palavras na unção do Espírito Santo, coisas acontecem. Porque o Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus. Uma outra característica do Evangelho, e aqui é uma lição especialmente para os latinos. O Evangelho do Senhor Jesus tem como objetivo central a salvação. Se prega muito o Evangelho para construir celebridades,
para promover a prosperidade material, o sucesso na vida profissional, mas o Evangelho do Senhor Jesus tem como objetivo primeiro, salvação. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas ainda Paulo apresenta uma outra característica do Evangelho que deve ser o foco da nossa missão, que é os benefícios obtidos pelo Evangelho é através da fé. A salvação é obtida por fé. É preciso crer. Só que aqui é preciso que lembremos de algumas recomendações da Bíblia. Nós não podemos crer do jeito nosso, conforme nossos arrazoados. A fé legítima, a fé que funciona diante de Deus, é a fé baseada na Bíblia. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, João escreveu no capítulo 7 do seu Evangelho, que todo aquele que crer nele, quem crê em mim, como diz a Escritura, disse o Senhor Jesus, rios de água viva correrão do seu interior. Mas quem crê no Senhor Jesus, como diz a Escritura, como diz a Bíblia. Então, nós precisamos crer, e sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor da carta aos Hebreus diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador do que os buscam, dos que o buscam, perdão. Então, é preciso que creiamos, mas creiamos como diz a Bíblia. A salvação é obtida quando nós cremos no Senhor Jesus, como a Bíblia diz. Bom, este é o Evangelho que nós temos que pregar. E como disse certo missionário, diretor de seminário de missões, agora depois num evento de formatura de candidatos a missões, ele disse: vocês estão prontos, vão, preguem o Evangelho por todo mundo, se for necessário, usem as palavras. O que isso significa? Que a melhor pregação do Evangelho é a nossa vida. Quando nós vivemos a vida do Senhor de forma abundante, de forma legítima, o nosso ato de viver, apenas a nossa conduta, o nosso trânsito no meio das pessoas, a nossa convivência com elas mexe com elas. Elas ficam curiosas, elas estranham a nossa conduta, o nosso modo de viver, veem, percebem que há alguma coisa sobrenatural em nós e elas querem saber. E aí é a hora que a gente usa as palavras. O que há de mim diferente não é de mim mesmo, é o Senhor Jesus que vive em mim. Bom, e este Evangelho precisa ser pregado com urgência. E nós alinhamos aqui pelo menos 3 razões porque a obra missionária tem que ser feita com urgência. Primeira, é por causa da brevidade da nossa vida. De acordo com a Bíblia, no Salmo 90, versículo 9, Moisés disse que a duração da nossa vida é como um conto ligeiro. É como o dia de ontem que passou. Um dia desse, eu estava todo empolgado que estava entrando para o exército brasileiro. Isso aconteceu no dia 15 de janeiro de 1972. Eu tinha 19 anos. Parece que foi ontem. Já estou com 70 anos. Parece que foi ontem. Daqui a pouco, se Jesus tardar e o meu tempo aqui esgotar, vão me levar para o cemitério. Mas a minha alma estará nas mansões celestiais. A duração da nossa vida é muito rápida, é um conto ligeiro, passa muito rápido. Ainda mais nesse tempo em que a nossa atenção é chamada para muitas direções. As mídias apelam para os nossos sentidos todo o tempo. A gente não consegue se concentrar numa coisa, muita coisa desperta a nossa atenção e a gente vive até
querendo, mas sem poder planejar, que vive levado, como se diz lá no Brasil, levados a reboque. Ora, se a vida da gente passa tão rápido, a gente nem precisa dar conta, imagine nesse tempo, de repente tudo passa e chega a hora da gente ir embora. Bem, além disso, é preciso a gente lembrar do exemplo do sábio imprudente, uma história que o Senhor Jesus contou e Lucas registrou no capítulo 2, versículos de 13 a 21. O homem era sábio, bom administrador, administrou suas terras, elas produziram muito, e ele fez uma excelente colheita, e depois disse, não tinha onde armazenar tudo que havia produzido e colhido, mas teve uma ideia boa, construiu novos celeiros, armazenou tudo o que a terra havia produzido, e disse, aqui está a imprudência dele: alma, tens entesourado muitos bens para muito tempo, come, bebe e folga. Mas o Senhor Jesus disse que naquela mesma noite uma voz caiu do céu que lhe dizia: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O homem foi sábio para administrar as coisas da terra, seus bens, mas não foi sábio para administrar o seu próprio tempo, a sua própria vida. Achou que ia viver, nunca ia morrer, ia viver eternamente. Nisso ele foi louco, nisso ele foi imprudente, e lamentavelmente bilhões de pessoas no mundo afora estão nessa situação, e nós precisamos despertá-las, precisamos avisá-las disso. Além disso, é preciso entender que também o futuro da pessoa depois da morte é definido aqui. Ou a pessoa morre salva, ou morre perdida. Na história do rico e Lázaro, que alguns tradutores entendem que foi uma parábola, não foi uma parábola, até a epígrafe que os tradutores põem lá no texto diz que é parábola, mas não é. Quem conhece os elementos da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa, sabe quais palavras indicam quando um texto é uma parábola, é usado no sentido figurado ou no sentido literal. E o texto tem todos os requisitos para a gente dizer que não se trata de uma parábola, mas de uma história. É a história do rico e de Lázaro. O homem rico que vivia regaladamente, esplendidamente, e de Lázaro, que era pobre e que se postava à porta do rico e desejava comer das migalhas da mesa do rico. Só que, embora o texto não diga, a gente presume, a gente lê nas entrelinhas, o Lázaro, que era um homem, era um mendigo, não se descuidou de sua comunhão com Deus, de sua salvação para depois da morte. Enquanto o rico desperdiçou seu tempo no meio dos seus bens e morreram. O rico foi para o Hades. Não quer dizer que o rico não possa ser salvo. Claro que pode ser salvo. O problema não está na riqueza, o problema está no coração, na avareza do coração da pessoa. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Como nós aprendemos de manhã, o seio de Abraão estava no mesmo nível do Hades, só que separados por um abismo. Tanto que o rico do Hades ou do inferno ergueu os olhos e viu a Lázaro, que descansava no seio de Abraão, que é o paraíso. Então, estavam no mesmo nível, mas separados por um abismo, de modo que quem estivesse no seio de Abraão, que era o caso do Lázaro, estava bem, estava em paz, estava tranquilo, mas quem estava no Hades estava em tormento. E o rico pediu que Abraão permitisse que Lázaro molhasse a ponta da sua língua. E Abraão disse: filho, você teve seus bens em terra e Lázaro somente males. Além disso, está posto um abismo entre nós e vós. Quem está cá não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá. O que isso significa? Que a pessoa morre com o seu destino definido.
ou morreu salva, ou morreu perdida. E bilhões não sabem disso. Mas eu e você sabemos. Ele até desejou, pede que Lázaro volte lá, eu tenho mais 5 irmãos, e anuncie. Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quem são hoje Moisés e os profetas? Somos nós, os depositários do Evangelho do Senhor Jesus. Aliás, tem uma expressão de Pedro que é bem pesada, além de rica e enobrecedora, é também muito responsabilizadora. Pedro disse que Deus nos tirou das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz, para que anunciemos as suas virtudes. Nós somos os proclamadores das virtudes de Deus. Bem, mas, irmãos, além ou dentro dessa ideia de brevidade da vida, quando dizemos que a nossa vida é um conto ligeiro, passa muito rápido, quando tomamos o exemplo do sábio imprudente, e quando lembramos que o nosso destino depois da morte é definido aqui, enquanto estamos aqui neste plano, é preciso lembrar da lição de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13. O diabo desceu ao mundo e tem grande ira, sabendo que tem já bem pouco tempo. O Senhor Jesus já disse isso, o tempo está cumprido. Bem, além da brevidade da vida, nós dizemos que a obra missionária é urgente, uma questão de urgente, é prioridade 0. Eu estou usando a linguagem aqui de informática, eu sou programador, quer dizer, fui programador de computadores, e quando a gente, naquele tempo, algumas décadas atrás, quando a gente desenvolveu um programa e botava na fila de execução, tinha prioridade. Começava com 0, e depois vinha 1, 2, 3, a prioridade 0. Se tivesse 100 programas e chegasse um na fila com prioridade 0, passava para frente de todo mundo. Então, a evangelização, a obra missionária, usando a linguagem da informática, é prioridade 0. Tem que vir antes de qualquer outra atividade nossa. Isso não é uma coisa difícil, impossível. É fácil. Já disse e vou repetir. É só você viver a vida do Senhor Jesus. Quem anda comigo sabe como eu ajo. Não digo isso com nenhuma pretensão, senão a de dar um exemplo. Eu não mantenho contato com pessoas para não fazer alguma pergunta para elas. Você já tem salvação? Já tem Jesus? Se elas não têm, eu digo alguma coisa do Senhor Jesus para elas. Que Jesus as ama e as quer salvar. Mas não passo sem dizer nada do Senhor Jesus. Porque eu imagino que dali em diante o Senhor Jesus pode vir e se eu não disser nada para ela, eu tirei dela a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus e de ser salva. Bem, uma outra razão que torna a evangelização ou a obra missionária uma urgência são as atividades do maligno. Ele não para. E ele cria perigos a todo instante, em todo lugar. Boa parte dos acidentes de automóvel ou aéreos, não estou dizendo todos, acidentes em processos na medicina, ou até mesmo numa atividade outra qualquer, andando na rua, pode ser provocada pelo maligno. A intenção dele é levar aquela pessoa a morrer antes de tomar conhecimento da verdade. Ele não para. Nós paramos, nós descansamos, paramos para almoçar, para tomar o pequeno almoço, para jantar, para os nossos momentos de lazer, mas o inferno não para. Enquanto nós estamos aqui agora, além de existirem demônios maquinando contra famílias, contra crianças,
contra jovens, contra adultos, tentando levá-los à morte. Existem. Os demônios estão. Outros estão agindo assim e outros estão planejando, arquitetando como vão fazer isso. O Senhor Jesus disse, e João registrou no capítulo 10 do Evangelho, versículo 10: o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Felizmente o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, que o maligno anda rugindo como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Isso deve mexer conosco, com os nossos sentimentos. E como eu já citei um texto, citei a referência, mas o texto é o que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O maligno desceu à terra e está furioso, tem grande ira, porque ele sabe que o tempo dele está terminando. E ele quer levar o maior número de pessoas que puder para o inferno. O ódio que ele tem contra a humanidade é uma tentativa de atingir Deus, só que Deus é inatingível. Alguém diz que o maligno tem certos ciúmes de nós, certas invejas de nós, por causa de certos privilégios com os quais Deus nos brindou. O salmista disse que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, mas de honra e de glória o coroou. É claro que o texto fala especificamente a respeito do Senhor Jesus, mas na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, o Senhor Jesus disse que quer que nós tenhamos a glória que Ele teve desde o começo com o Pai. Além do mais, não está dito em nenhum lugar da Bíblia que anjos ou seres angelicais ou celestiais sejam moradas de Deus, templo de Deus, até porque Deus é infinito e o finito não pode conter o infinito. Mas Deus criou em sua sabedoria, em sua grandeza, em seu poder, uma maneira de nós, finitos, limitados, mortais, sermos o seu templo, a sua morada. Paulo disse na carta aos Coríntios que nós somos o templo de Deus, a morada de Deus, o santuário de Deus, ainda com uma advertência: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Vai que ele tenha inveja disso ou ciúme disso. Mas vamos fazer o quê? Jesus deu a vida por nós, nos comprou, nos lavou, nos reconstruiu, nos regenerou. Somos novas criaturas, somos filhos de Deus, somos templos de Deus, somos habitação de Deus. O Espírito Santo de Deus mora em nós. Mas a última razão, irmãos, da urgência da obra missionária é a iminência do retorno do Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse, nós temos registros de que, depois de consumada a redenção, a vinda do Senhor Jesus para colher os frutos da sua obra seria rápido, seria breve. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8, e depois do capítulo 22, versículo 20, o Senhor Jesus nos dá a certeza de que voltará. Certamente cedo venho. E o Senhor Jesus disse, João registrou no capítulo 14 do seu Evangelho, que não ficássemos turbados, deveríamos crer em Deus e crer nele. Ele estava indo para o Pai, mas voltaria outra vez. Ele disse que ia preparar-nos lugar, e quando fosse esses lugares estivessem preparados, voltaria outra vez e nos levaria para Ele mesmo, para que onde Ele estivesse, estejamos nós também. E no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 11, o Senhor Jesus foi bem claro: eis que venho sem demora.
A expressão venho sem demora, eis que cedo venho, eis que presto venho, são indícios de que nós estamos a meio passo, talvez menos de meio passo da vinda do Senhor Jesus. E como nós já sabemos, depois que o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, a porta da graça se fecha. Não quer dizer que não haverá mais salvação depois, não quer dizer isso. Só que agora não mais tão fácil, tão rica, tão poderosa como é agora. Pela graça. Às vezes a gente nem quer saber nada de Deus, mas quando alguém fala de Jesus para a gente, o Espírito Santo mexe nos sentimentos da gente, a gente passa a querer. A gente nem tem a fé necessária para obter nenhum benefício de Deus, mas de repente, enquanto alguém dá testemunho, o Espírito Santo trabalha dentro de nós e nos leva a crer de verdade. A gente às vezes nem quer saber de Deus, nem de nada de Deus, mas enquanto alguém testifica para nós de alguma maneira, o Espírito Santo trabalha em nossa consciência, em nosso espírito, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e de repente desvenda os nossos olhos, ou os olhos do nosso entendimento. Nós temos um vislumbre da perdição e um vislumbre da salvação, da vida eterna. Aí passamos a querer as coisas de Deus. Isso é Deus que faz nesse tempo, por causa da sua graça, que é rica, que é maravilhosa. E exceto que o dia e a hora que o Senhor Jesus vai voltar, ninguém sabe. Foi o Senhor mesmo quem disse, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem eu, nem os anjos, só o Pai. Mas o Senhor Jesus deixou sinais que antecedem a sua volta. Guerras, conflitos, epidemias, saímos de um, aliás, nem saímos 100%. Depois chegamos aqui, tivemos notícia que lá na nossa cidade, no Brasil, a Covid-19 está crescendo lá, tem muitos casos de infecção e um certo nível de gravidade. Nós nem saímos de uma epidemia ainda, já estão anunciando uma outra epidemia. O Senhor disse que essas coisas assinalariam a proximidade da sua vinda. Falou de terremotos, falou de fome, falou de conflitos no seio das famílias, pai contra filho, filho contra pai. Mas ele deixou um sinal que é, para o meu entendimento, o mais claro, o mais nítido, o mais inequívoco, que é o sinal da figueira. E nós sabemos que a figueira é uma figura da nação de Israel. E disse o Senhor Jesus, quando vocês virem que a figueira brotos já produz, levantem os olhos para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Israel não é apenas uma figueira que produz broto, mas que já está frutificando. Mas e o conflito agora de Israel contra o grupo Hamas e o Hezbollah? Bom, então vamos pensar um pouquinho nisso. Esse conflito é outro sinal, que é como o clamor da meia-noite que diz, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Como assim? Vocês observam que por causa desse conflito, como as potências mundiais estão se mobilizando. Nós estamos vendo o cenário de uma terceira guerra mundial. E examinando as Escrituras, nós entendemos que uma terceira guerra mundial não acontecerá enquanto a igreja estiver na terra. E nós sabemos que também uma terceira guerra mundial será a guerra que vai unir nações sob a liderança de um homem que vai invadir a terra de Israel para tentar destruí-la. Uns chamam de guerra de Armagedon, outros chamam de guerra de Gog e Magog. Há uma discussão no mundo teológico a respeito disso, mas é um conflito, é uma guerra de proporções mundiais, mas que vai ser um conflito de nações contra a nação de Israel.
Mas isso não vai eclodir, como a terceira guerra nesse nível não eclodirá, porque antes que isso aconteça, vai aparecer um enganador, vai aparecer o que os judeus chamam de anti-messias, ainda que alguns não acreditem no nosso Jesus, no nosso Messias. Nós dizemos o anticristo. Ele vai se levantar, vai promover uma paz falsa, enganosa, que vai durar pouco tempo, mas a Bíblia diz que antes de ele se manifestar, a igreja sairá da terra. Porque desde os dias dos primeiros apóstolos, o espírito do anticristo já operava. E disse João: há um que o detém, para que ele não se manifeste, até que do meio seja tirado. E este que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Só quando o Espírito Santo sair daqui é que o anticristo vai se manifestar. Ora, se o cenário está montado para o aparecimento do anticristo, significa dizer que antes disso acontecer, o Espírito Santo sai. Só que tem um detalhe: do Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que ele viria como veio e ficaria conosco para sempre. Quando ele vier, ficará convosco para sempre. O que significa dizer que quando o Espírito Santo for embora, ele nos leva. Nós vamos embora. Aí o anticristo se manifesta. Mas nós aí já estaremos nas mansões celestiais. Amados, entendam que de fato a evangelização, o trabalho missionário é uma urgência. É uma urgência por causa da brevidade da vida, é uma urgência por causa das atividades de Satanás, e é uma urgência por causa da iminência, da brevidade da vinda do Senhor Jesus. Portanto, não se conforme, faça alguma coisa. Aqui eu vi que existem 4 maneiras de fazer missões. Uns dizem que é orando, outros dizem que é contribuindo, outros dizem que é indo. Tem uma outra que eu não me lembro, mas eu acrescentaria uma 4ª maneira de fazer missões: é também administrando missões. Cada crente tem uma missão, eu disse no começo. Como nós somos membros de um corpo, e cada membro tem funções diferentes, então, cumpra a sua missão, cumpra a sua parte. A respeito de administrar missões, eu lembro do saudoso Oswald Smith, missionário lá do Canadá. Ele fracassou como missionário algumas vezes. Ele foi enviado e fracassou. Ele era apaixonado por missões, até que lhe deram em Toronto a Igreja dos Povos, uma igreja com cerca de 60 membros, uma igreja pequena para os moldes das igrejas no Canadá naquela época, naquele tempo. E ele começou a orar com a igreja, e quando foi lá pelos idos da década de 70, se a minha memória não me trai. Quando foi na década de 90, nós recebemos lá na nossa casa em Itabuna, na Bahia, Brasil, uma canadense missionária na África, enviada por esta igreja. E naquela época, a Igreja dos Povos, que quando Oswald Smith assumiu tinha 60 membros, agora tinha 2.700, quase 2.700 e 800 missionários espalhados pelo mundo. Então o negócio dele era administrar missões. Pode ser que o seu negócio seja orar por missões, pode ser que o seu negócio seja contribuir para missões, mas pode ser que o seu negócio, a sua chamada missionária, seja influenciar vidas. Nos Estados Unidos, nós conhecemos a história de Demos Shakarian. Quem não conhece a história desse homem? Um fazendeiro bem-sucedido, família bem-sucedida. De repente, o Senhor Jesus o batizou com o Espírito Santo e lhe deu uma tarefa, uma missão. Ele criou a Adonep. Quem já ouviu falar da Adonep aqui? Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E ele conseguiu espalhar isso pelo mundo. Igrejas nasceram e se robusteceram no mundo através do trabalho da Adonep, começada por um homem.
Um fazendeiro, Demos Shekariah. Ele já está na glória. Seu filho continua administrando esse trabalho. Então, cada um tem uma chamada. Descubra qual é a sua função no corpo e cumpra, desempenhe. Porque, afinal de contas, para que haja aumento do corpo, disse Paulo na carta aos Efésios, que é preciso que haja a justa operação de cada parte. Então, opere naquilo que é a sua parte, não queira fazer o que é do outro, porque é bonito, porque é interessante, porque é empolgante. Não, descubra qual é a sua função no corpo e cumpra essa função com alegria, com prazer. Agora, uma coisa que é verdade, eu disse no começo, é que você pode ser, de alguma maneira, um missionário, um ganhador de almas. Mesmo que a sua função no corpo seja de cérebro, aliás, essa função é relativa, porque absolutamente é só do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Mas que, digamos, Paulo, vou usar a expressão de Paulo, seja de administrador, de presidir, você é salvo. E na condição de salvo, você é uma lâmpada acesa. Você é alguém que pode influenciar a vida. Simplesmente viva a vida do Senhor Jesus e faça missões enquanto nós ainda temos tempo. O pastor João Paulo disse que eu tivesse a vontade para orar, não foi isso? Bem, eu não sou muito de fazer o que vou fazer, mas vou fazer. Eu os convido a ficarem sobre os pés, por favor. Se tem alguém entre nós aqui que tem um desejo ardente de fazer missões, de mergulhar na obra missionária, de ganhar almas para Jesus, tem alguém? Se quiser vir aqui à frente, pode vir. Nós vamos orar. Se tiver alguém, pode vir. Um desejo específico de fazer missões. Eu lembro que era o meu desejo fazer missões. E enquanto eu falava de missões, uma vez lá no Brasil, um pastor, Martim Damião, apontou o dedo para mim e disse: não fale de missões. Ô, irmãos, bateu uma tristeza. Ele olhou para mim, arregalou os olhos e disse: fale como missionário. Aí eu entendi o mistério. Eu sirvo como pastor missionário. Sirvo a Deus como pastor atualmente na igreja de Abrantes, lá na Bahia, no Brasil, mas não paro de ter contato com missionários pelo mundo e não paro de visitá-los quando posso, de fazer alguma coisa, pelo menos orar. Vocês têm desejo de fazer missões, não é isso? Aleluia. Nós vamos orar. Só vou pedir um gesto de vocês, não para mim, para papai. Faço assim, ó, para papai. Agora, eu peço a vocês que digam agora, nesse exato momento, digam em silêncio, só para Deus ouvir, o que é exatamente que vocês gostariam de fazer na obra missionária. Pastor, não é para a gente dizer o que Deus quiser. Sim, é o que Deus quer, mas Deus quer que você seja sincero, honesto. Se o que você quiser estiver em rota de colisão com o que Deus quiser, o que Deus quer, Ele vai apaziguar seu coração e vai fazer você passar a querer aquilo que Ele quer. Mas você foi honesta, você foi honesto. Você disse a Deus o que você quer. Eu queria viver pelo mundo, plantando igreja, evangelizando. Mas Deus me disse que me queria como pastor. Eu me rendi e estou fazendo o que Ele quer que eu faça. Já disseram? Agora vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Tu que és o Criador de missões e o maior interessado na obra missionária em toda a terra, pois é a Tua vontade salvar todos os moradores da terra. Aqui, Senhor, na frente estão Tuas filhas, Teus filhos,
Cada um deles veio com um desejo, com um propósito no coração de ser útil a Ti no Teu reino. E eles humildemente estendem a Ti as suas mãos. E eu Te peço agora, Pai, contempla-os neste momento. Derrama sobre eles a Tua unção. Queiras por bondade desvendar seus olhos, ungi-los com o colírio que o Senhor tem, iluminar o entendimento deles e fazê-los entenderem qual é o propósito que o Senhor tem para com cada um deles. Conceda a eles, Pai, a graça que precisam para suportar os reveses, os espinhos, todos os males que sobrevêm àqueles que se dispõem a Te servir mais fielmente. Conceda-lhes sabedoria, Senhor, para lidar com os conflitos, com os questionamentos, com todos os problemas que tentam confundir a mente das pessoas. Mas também conceda-lhes, Pai, autoridade para pisar os escorpiões, destruírem toda a força do mal, avançarem espalhando a mensagem do Evangelho, espalhando o bom cheiro do Senhor Jesus, por onde quer que andem, no que quer que façam, no que quer que digam. Toma-os em Tuas mãos, Senhor, encha-os e faça-os vencedores, ganhadores de vidas para o Teu reino. Pai, é em nome do Senhor Jesus que Te peço, e em nome do Senhor Jesus já Te agradeço. Amém.